Tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje. Vamos fazer esse podcast com o nosso amigo Alexandre Grave e o Júnior, que veio acompanhado com ele. Nós vamos conversar um pouco, é um bate-papo descontraído aí. O Alexandre, ele é professor de academia de jiu-jitsu aqui num bairro próximo aqui que fica localizado na cidade de Piraquara. Seja bem-vindo, Alexandre e Júnior, a esse podcast. O nome desse podcast é Contato. Desejo para vocês aí um bom podcast. Vamos conversar e vamos ver o que vai acontecer hoje. Tá bom? Vai ser bom. Mas diga lá então, Alexandre. Você nasceu aonde? Assim, em Curitiba mesmo. É. Curitiba, moro hoje em Piraquara, né, no centro de Piraquara. Sou esposo da Cristiane, tenho 3 filhos, né, a Laura, o Theo e a Ana. E sou concursado em Piraquara como técnico de enfermagem. E treino já há 22 anos. 22 anos. 22 anos já treinando jiu-jitsu. 22 anos. Entre idas e voltas, né? Não direto. Fui militar por muito tempo, por 7 anos, então me interrompeu, né, um pouco os treinos, né? Então eu tinha outras prioridades, eu parava de treinar, depois voltava, parava, voltava. E aí de um tempo pra cá comecei a treinar direto, né? Depois da faixa azul pra frente comecei a treinar direto. Aí treino na academia Checkmate já, acho que 7 anos já. Na academia Checkmate. É o professor Marcelo França. Em Piraquara mesmo treinava junto com ele ali. E conforme foi passando os tempos, né? A gente foi se graduando, foi passando os tempos, os campeonatos. E tive esse sonho de abrir a academia. Abrir um projeto, na verdade, né? Não era nem uma academia em si. Uhum. O sonho era um projeto social. Dentro da igreja onde a gente frequenta, né? E aí, conforme foi passando os tempos, acabou se apagando um pouco essa questão do sonho do projeto, porque não dava tempo. Né? A gente não tinha uma... Não se dava sequência. Tinha o sonho, mas só ficava em sonho, né? Não, Só o sonho, não tinha a realidade, a isso, concretização. não tirava do papel. E aí, eu conversando com a minha esposa, né? Conforme foi passando os dias, esse sonho voltou a se reacender. Até conversei com o nosso pastor, né? Pastor Éder, sobre o projeto dentro da igreja, né? Só que conforme os horários da igreja era muito complicado, né? A dinâmica da igreja, ela é muito complexa, né? E as aulas moriam à noite. Isso, e as aulas eram à noite nos mesmos horários do culto. ou dos ensaios, né? Do teatro, das coisas que a igreja tem em função. E aí eu ali fiquei, né, em off, né? Aquele sonho foi meio que se apagando. Aí um determinado dia eu tinha uma moto para vender. Aí tive esse sonho de novo, sonhei muito real. Mas você sonhou, não é um sonho fantasia, não. Você estava dormindo e sonhou mesmo. Sonhei literalmente. Assim, fui dormir à noite e literalmente eu sonhei que tudo estava acontecendo. Engraçado, né? Porque Deus, ele fala bastante com sonho, né? Na Bíblia tem bastante história, Sim. assim. E aí eu levei aquilo ali como uma realidade, porque era muito real o sonho. Conversei com a minha esposa no outro dia de manhã, era muito real. Onde eu alugava a sala, onde eu ligava pro meu mestre para pedir autorização para abrir a franquia, era muito real. Eu acordei de manhã, assim, tava em êxtase, né? Eu tava acelerado com aquele sonho, porque era muito real. Aí, quando eu acordei de manhã, conversei com a minha esposa, ela meio que, né, achou que realmente era só um sonho mesmo. Só sonho, acorda. Aí eu falei pra ela assim, Cris, se eu vender a moto que eu tô aqui, eu vou colocar esse sonho em prática, eu vou abrir a academia. E aí de manhã mesmo, mandei mensagem pro professor Marcelo, falei, professor, sonhei aqui, cara, e eu tô com a moto pra vender, e se caso eu vender, eu vou abrir uma franquia. Daí ele apoiou, ele autorizou, ele apoiou, ele ligou pro nosso mestre Sebastião, né, que é o mestre da Checkmate Curitiba. Ele ligou pro mestre, me colocou em contato direto com o mestre para ter autorização. Como eu ainda sou faixa marrom, né, eu precisava da autorização dele para dar aula. Então ligou, fez todo esse meio de campo e foi tudo autorizado. O mestre falou, não, se você vender, pode abrir tua academia lá que a gente vai apoiar. E no mesmo dia, coloquei a moto para vender. No mesmo dia, um senhor me ligou lá do Quisizana. São José dos Pinhais. São José. Me ligou, falou, tô indo aí buscar a moto. Foi lá, pagou a moto à vista. Né? Eu comentei com ele sobre esse sonho, ele falou, cara, então é Deus mesmo.
E aí levou a moto embora, pagou à vista o valor da moto que eu pedi. E no outro dia já fui correr atrás de contrato, de abrir realmente a franquia e colocar tudo em prática, né? Aí correr atrás de liberação, né? Abrir o CNPJ, deixar tudo certinho. E aí uma semana a gente tava com a academia aberta, né? Uma semana. Pra você ver, né? E aonde que o Júnior se encaixou ali na história? Então, e aí o professor Marcelo ainda continuava com a academia no centro de Piraquara. Nós treinávamos juntos, nós éramos Isso. alunos Do do professor professor Marcelo. Marcelo. Ele na faixa marrom e eu. Ele na faixa roxa. O professor eu na Marcelo é faixa preta? Faixa preta. Faixa preta. Não dá pra Faixa preta, enfrentar. terceira. Não dá nem pra deixar bravo. Então, nós dois éramos aluno dele ao Sim. mesmo tempo, né? Aí quando ele resolveu dar um tempinho lá pra ele. Isso. E aí ele continuou dando aula lá normal, lá em Piraquara. E eu E tinha bastante aluno lá? Tinha bastante aluno. Tinha aula de Muay Thai, que ele também tem uma equipe de Muay Thai. Tinha a equipe de Jiu-Jitsu. A academia era um fluxo direto também, sempre aberta, sempre à noite, né? Sempre o pessoal treinando ali. E ali ele teve, né, algumas situações com emprego, né? A filha dele foi para fora do Brasil, foi para Califórnia fazer uma luta lá. E ele teve muito gasto com tudo isso. Uhum. E aí isso interferiu na academia dele em Piraquara. Sim. Ele teve um gasto altíssimo para mandá-la para lá, para manter ela lá, né? Então, O esporte, ele não tem tanto patrocínio, né? Não. isso. Até tem pessoas que patrocinam, mas é muito escasso, sabe? Então, tem muitos atletas de ponta, né? Tanto em qualquer academia, não é? A gente às vezes pensa que precisa ser uma equipe grande, uma academia excepcional para ter um atleta de ponta. Não, mentira. Porque a gente ali na nossa academia, com 7 meses aberto, a gente já tem atletas ali que a gente vai correr atrás de patrocínio o ano que vem, porque são atletas que participaram do Campeonato Paranaense, né? Todas as etapas, eles se consagraram campeões em todas as etapas e tem certificado de campeão paranaense do ano todo. Então a gente vai correr atrás de patrocínio para uns 2 ou 3 atletas ali da nossa equipe mesmo, da nossa academia, para ir para o Campeonato Brasileiro ano que vem. E até os estreantes, né? Nós temos, não vou citar Isso. nomes, nós Aham. temos estreantes que começaram o jiu-jitsu na academia quando Isso. ele abriu. Que nunca e treinaram, Nunca né? treinaram e estão surpreendendo nos treinos e nos campeonatos. Entendeu? Cara, mas você pega no pé do aluno assim Direto. ou você é meio Direto. flexível? Não, direto. A gente flexível, eu pego no pé questão de comportamento, hierarquia, disciplina, respeito, né? A gente cobra muito isso. Agora a questão de treino, treino propriamente dito mesmo, a gente tem uma flexibilidade, né? Eu sempre converso com o Júnior, que ele me ajuda nas aulas, que o que acontece? Como o bairro ali é um bairro mais carente, né? Ele não é um bairro, né, onde tem pessoas de poder aquisitivo Uhum. muito alto. Eu falei, então, Júnior, quando a gente dando aula, eu quero que as crianças, principalmente as crianças, eles gostem de estar dentro da nossa academia. Porque eu quero que eles voltem. Então eu falei, eu quero que eles voltem para nossa academia. Então eles têm que olhar para nossa academia, olhar para a gente como professor, não como um carrasco. Tem que Sim. ver como Com um amigo um mesmo. né? Um amigo mesmo, que eles possam... Tá ajudando a crescer. Isso, que eles possam... Tanto que eu falo para eles, eu sempre falo, quando a gente tem a oportunidade que a gente conclui o treino, eu sempre falo assim, eu quero por último o atleta. Eu quero que essas crianças, que os adolescentes, que os pais, os adultos, por último eu quero o atleta. Primeiro, eu quero que eles sejam pessoas melhores, eu quero que eles sejam filhos melhores, eu quero que eles sejam alunos melhores, eu quero que eles sejam pessoas melhores para a sociedade. E o atleta vai vir por si só. O atleta, ele vai vir com o desempenho do treino que a gente está dando, com a parte física, que a gente faz bastante parte física no treino. Então eu falo assim, o atleta ele vai nascer. Mas primeiro eu quero tentar, né, ajudar a sociedade. Como é um bairro mais carente, não tem muitas academias, tem algumas academias de artes marciais ali, mas é muito pouco. Normalmente as academias que tem ali, eu percebi, são academias misturadas junto com a academia de musculação. Sim. Integrada, né? Mas especificamente para academia De jiu-jitsu não de tem, não. artes marciais é pouco. É pouco. Então, o meu pensamento, o meu foco foi esse. De ir para o bairro ali e tornar aquelas crianças pessoas melhores. Porque, como eu comentei antes, né, da gente iniciar, tem muitas crianças ali que não têm acesso
a esse tipo, né? Eles não têm acesso a uma academia, eles não têm acesso a pagar uma mensalidade muito Aham. alta. Eles não conseguem participar. Qual que é a idade mínima para entrar na academia? A gente ali não estipulou uma idade mínima. Vai chegar uma criança de 6 anos de idade. A gente tem várias crianças de 6 anos. Começou o aluno ali com 4 anos já de idade. Nem mínima nem máxima, né? Não tem, porque se eu começar a restringir, ele vai aprender a mesma coisa com uma criança de 10 anos? Não vai. Mas ele estando ali, o comportamento dele vai se adequar do jeito que a gente da nossa disciplina. A disciplina de vocês. Isso, a gente orienta eles do mesmo jeito que a gente orienta o adulto, a gente orienta o juvenil, a gente orienta a criança da mesma maneira. Não tem uma acepção por ser criança ou por ser adulto. A organização por si só, ela é para todos, né? Tanto que tem alguns alunos, tem um aluno que tem TDAH e hiperatividade, né? Ali. Então, ele é um aluno atípico. O que eu faço? Eu dou uma bronca nele. O aquecimento dele é maior. Ele aquece sozinho. Ele aquece sozinho, porque ele corre o treino inteiro. Então eu falo assim, mas ele é uma criança atípica. Não atípica, mas eu tento tratar ele um pouco diferente do que eu trato as outras. Eu não pego tanto no pé dele por causa da situação, do problema de saúde que ele tem, que é a hiperatividade. Aí o que eu faço? Eu chamo a atenção dele, trago ele para perto de mim e daqui a pouco eu solto. Aí ele dá umas corridas. Dá aquela paulada. Ele dá umas corridas, daí ele cai ali, dá umas corridas, daqui a pouco eu chamo ele de novo. E assim eu vou o treino todo. Sabe? Chamo ele para perto, daqui a pouco eu solto ele. Para ele entender que eu só não dou bronca nele. Porque se ele começar a perceber que eu pego muito no pé dele, que eu cobro ele, que eu chamo muita atenção dele, ele não vai querer voltar para academia. Ele vai falar, mãe, não quero ir mais. E ele é uma criança que está com a gente desde o início. Né? Ele foi ali, a gente abriu, acho que ele começou, nem um mês depois que eu abri a academia, ele começou e ele está até hoje, não parou. Então ele sempre está indo do jeitinho dele, ele é muito esperto, cara, ele faz todas as posições que a gente passa. Ele faz inteligente. Muito inteligente, só que ele é hiperativo. Ele não é para. agitado demais. Ele é agitado, ele não para. Aí eu vou me preocupar porque ele não para? Não, eu chamo a atenção dele, daqui a pouco eu solto. Ele brinca. O jeitinho dele. E assim, ele se sente bem. Tem dias que ele vai pro treino, ele não treina. Tem dias que ele vai pro treino e ele só quer brincar. Mas é aquele dia, atípico que ele tá daquele jeito, eu não vou ficar bravo porque a criança quer brincar. Então eu deixo ele à vontade. Quantos anos que ele tem? Ele tem, se eu não me engano, 7. É aquela história, né? Por mais que nós trabalhemos ali disciplina, hierarquia, respeito, são crianças. Tem que ter um momento lúdico. É verdade. Né? Não dá para forçar muito. É o mundo deles ainda. São crianças, não tem como fugir disso. Então, o esporte em si, ele pode transformar vidas, e ele vem transformando vida de alunos nossos ali, que nunca tinham pisado no tatame. Nossa, é muito bom essa visão. E quem que deu o nome? O nome, de onde surgiu o nome da academia? A Checkmate é uma franquia. Né? Uhum. O nome já existia. Ela já é uma equipe extremamente grande. Checkmate é fim do jogo, né? Quer dizer, não sei. Sim. Checkmate é o fim do jogo no jogo de xadrez. No xadrez. No jogo de xadrez, né? E essa alusão do checkmate com o jiu-jitsu é justamente porque o jiu-jitsu é considerado um xadrez humano, né? Então a gente não está ali jogando na posição ali sem... Você tem que ter uma estratégia. O cara pegou ali... Você tem que prever o ataque que você vai sofrer do teu oponente. Sim. E vice-versa. Você tem que estar uma jogada à frente dele. Por isso que se chama checkmate. Por isso que tem essa ligação, né, do xadrez com a luta em si. Qual que é o nome do pessoal que está vendo a gente ali? O nome do golpe, o mais poderoso do jiu-jitsu. Assim. Existe algum golpe assim que fala assim que é o golpe mais perigoso? Tem que aquilo ali, é certeza, se caiu naquilo ali já era. Tem várias posições que a gente ensina, mas por si só, esse é o extraordinário. Até então não vi, porque todos a gente finaliza o atleta, né? Quando você encaixa uma posição e você tem êxito naquilo, a outra pessoa não tem como escapar. Então, se a gente for parar para pensar, todas as posições de finalização, elas são extremas.
Porque todo mundo fala, mata leão, mas não tem só esse, né? Sim, Não, mas Tem eu falo, muitos, né? então todas as posições, porque acontece, quando a pessoa dá os 3 tapinhas, né? Que é é A o desistência, né? é a Só- desistência. Checkmate. Ele entrega o jogo, né? Quando ele dá os 3 tapinhas é porque ele não aguenta mais suportar a pressão da posição ou ele não aguenta dar prosseguimento com a luta. Tanto que tem gente que ele não quer bater, ele não quer entregar o jogo e ele apaga. Desmaia daí. E ele desmaia. Então, Desmaia porque falta oxigênio no por cérebro? falta de oxigênio, né? A maioria esses desmaios é tudo por causa de faz Pressão, né? pressão né? na jugular, tranca, falta oxigenação, a pessoa apaga. E é perigoso, né? É perigoso por muito tempo, né? Uhum. Às vezes ele apagou ali, soltou, não tem problema. Ergueu as pernas ali, a pessoa volta. O problema é ficar muito tempo, né? Trancando. Nossa, eu não sabia disso aí. Então, assim, todos os golpes em si, ele é um problema. São traumáticos, né? Ele é um problema. A pessoa Mas o vai- cara que apaga uma vez, eu não tem tendência, porque no boxe eu sei que se o cara levar uma pancada bem forte na cabeça, a tendência é qualquer soco ele cai. Não sei o motivo, mas deve ter algum motivo patológico por isso daí. Mas no jiu-jitsu não é assim, né? Não, no jiu-jitsu, na verdade, se o cara ele pegou um estrangulamento, um mata-leão por si só, né? E ele consegue prender, consegue ter pressão e consegue sair da posição, a luta continua. Mas tem saída pra todos os. Tem, Tem, pô, tem. Porque Todo ataque assim, tem uma defesa, né? Todo ataque, toda defesa. todo ataque tem uma defesa. Vai ter êxito? Não sei, porque depende do jeito que se você se defender a tempo, né? Se você se defender a tempo, se você com a técnica certa você conseguir escapar do golpe que a outra pessoa está aplicando, você sair e dar continuidade com a luta. O jiu-jitsu brasileiro, ele é oriundo do jiu-jitsu japonês. E o jiu-jitsu japonês era usado pelos samurais. O jiu-jitsu japonês foi criado pelos samurais para que quando eles perdessem suas espadas em batalha, eles usassem o corpo como arma. Né? Então, o que acontecia ali no campo de batalha? Não é igual hoje que a gente pega um mata-leão, o cara dá uma batidinha. Não. Lá era de estrangulamento, torção, fraturas para deixar o seu oponente imobilizado ou inutilizado em campo de batalha. Entende? E como eles criaram toda essa movimentação, criaram o ataque e criaram a defesa. E hoje para todo ataque Então existe uma defesa. a origem vem de samurai? O jiu-jitsu japonês, sim. Que coisa, hein? O jiu-jitsu japonês, Então tem sim. golpes que veio pra cá. Sim. Sim. Porque assim, o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, que aprenderam o jiu-jitsu japonês, né? O Hélio Gracie, por ser muito pequeno e franzino, ele não conseguia fazer aquela movimentação em pé ou com pessoas mais fortes. Por isso que ele começou a adaptar o jiu-jitsu japonês no chão, trazendo um cara mais pesado para cima dele. Ah, entendi. E usando alavancas, sistemas de alavancas e estrangulamento para dominar o seu oponente de maior peso ou maior envergadura. Para conseguir resolver o problema dele. Exatamente. Que às vezes, porque o jiu-jitsu é assim, às vezes você pega um cara muito maior que você. Né? A gente tem, um exemplo, nos campeonatos, a gente tem na categoria, né? Que você vai no seu peso, na sua faixa etária, tudo certinho. E tem a outra possibilidade que é o absoluto. Que daí você vai na sua categoria de faixa, né? Na sua categoria de idade, mas aí não tem peso. Você pode pegar tanto uma pessoa muito mais leve que você, quanto uma muito mais pesada que você. Aí é uma categoria absoluta. Então eu já lutei com pessoas muito mais pesadas que eu e desenvolvendo técnica de raspagem, de N coisas, você consegue imobilizar o adversário, você consegue vencer o adversário. Só que é muito mais difícil. Qual história, assim, que você pode deixar pra gente aí, uma história tua aí? Mais uma marcante aí, que você fala assim, ó, aquela ali eu quase... Cara, tem assim, ó, porque quando eu tava na faixa azul, eu fui um cara que eu perdi muita luta. Perdi muita luta, assim, ó, eu parei de contar quantas vezes eu perdi na faixa azul, cara. E eu perdia pra um cara só. Tá brincando? Eu ganhava a gente ia pros campeonatos, né, até, ó, Lua Silva, se você vai nos assistir, eu quero te mandar um abraço, porque hoje ele é um amigão meu, sabe, é um cara que eu conheci dentro do tatame, ele é policial militar, eu conheci ele dentro do tatame, e a gente já foi adversário dentro do tatame nas primeiras lutas, e a gente se tornou amigo, ali dentro mesmo, dentro do tatame. Então eu perdi muitas vezes pra ele,
né? Tinha pessoa, ele era um cara, é um cara muito bom, muito técnico. Ele é, se eu não me engano, ele é faixa marrom de judô, sabe? Ele é um cara extremamente forte e técnico. Então eu perdi muitas lutas pra ele. Muitas lutas, assim, ó. Chegava no final do campeonato, na semifinal ele tava de um lado da chave, eu tava do outro. E a gente chegava na final os dois. Ia lá, perdia pra ele. Chegava na próxima categoria, ia pra final, quem olhava, Perdia. perdia. E eu falava pra ele assim, Luan, um dia você vai errar, cara, e eu vou estar lá. Um dia você vai errar uma posição, errar alguma coisa, e eu vou estar lá. Nem que eu continue perdendo, não tem problema. E a gente sempre ficava nessa brincadeira de ir para os campeonatos. Algumas, ele era muito bom esse cara, o Luan, ele é muito bom. Algumas pessoas desistiam de lutar com ele. Porque por ele ser muito bom. Ele é bom mesmo. Ele é bom, pô, porque como ele é judoca, o judô tem muita técnica de queda, de luta em pé. Então ele era extremamente bom nisso. E aí, conforme foi passando o tempo, né, ele era também da equipe Checkmate, né? Hoje ele é da equipe, se eu não me engano, da Mitra. Mas a gente se encontra nos campeonatos e esse ano de 2025, eu na faixa marrom e ele também tá na faixa marrom. E a gente voltou a se encontrar nas competições, né? E ali, né, por destino, aconteceu de eu vencer ele já. Se eu não me engano, acho que umas 3 vezes eu já venci ele, né, no campeonato. Teve um campeonato que eu fiz 2 lutas com ele. A primeira eu perdi, né, no Nogi, né, que é o Jiu-Jitsu sem kimono. A primeira, eu fui direto com ele, eu perdi a primeira luta pra ele. Eu tive que lutar com outro rapaz, ganhei do rapaz, e aí tive que voltar a disputar o primeiro lugar com ele. E aí finalizei ele na final. Falei, aí, Lu, agora, né? Tamo aí. Falei que você ia errar um dia, não que eu esteja muito bom. Eu falei, mas você errou e eu tava ali. Peguei. Então, mas a gente brinca, cara. É um amigão meu, né? Já chamei ele pra ir na nossa academia nos visitar. A gente troca mensagem, a gente liga, muitas vezes ele vai para campeonatos, às vezes ele tá pedindo um patrocínio, a gente ajuda a divulgar, eu ajudo ele com algum valor, vende algumas rifas, né, porque é tudo muito caro, né, cara, pra você estar disputando vários campeonatos é tudo muito caro. E aí volta e meia ele tá mandando rifa, a gente ajuda a comprar um nome, alguma coisa para ajudar ele. Ele foi no campeonato que eu tive que emprestar o meu kimono para ele lutar com outro rapaz, porque o dele não passou na verificação. Aí eu ia lutar com ele depois. Então eu tirei o meu kimono, entreguei pra ele lutar, ele foi lá, fez a luta com o rapaz, aí depois ele lutou comigo. Então o jiu-jitsu traz isso. O que eu prego na nossa academia ali a gente não tem rival. Não tem rival. Não tem rival. Eu sou um cara que eu não quero ter inimizade com ninguém e rivalidade com ninguém. Por quê? Porque os nossos alunos ali, as crianças principalmente, eu não quero que eles criem essa visão para as outras equipes ou para as outras crianças. De eles terem as outras crianças como amigos mesmo. Tipo assim, ó, eu vou no campeonato, eu luto com fulano. No próximo campeonato tá lá, esse fulano tá... Eu vou lutar com ele de novo, mas eu já se tornei amigo dele. Então, não se cria uma rivalidade, sim uma amizade. É uma amizade. Isso. Mas é entre academias diferentes daí Entre academias diferentes. Chega a pegar do mesmo, não, né? Da mesma equipe, sim. Quando pega alunos da mesma... Agora da Checkmate. Isso, mas tem várias checkmates. Então, mas chega a pegar assim... Pega, sim, com certeza. Quando eu lutava com o Luan, que a gente era faixa azul, ele era da checkmate de um local e eu era da checkmate de outro local. Então, mas não tinha assim uma rivalidade. Então, porque tem muita rivalidade. No meio da luta, né? A gente foi no campeonato, né, Junior, esses dias atrás, faz um mês, né? Umas 2 semanas. Uhum. A gente foi no campeonato onde eu fiquei entristecido de ver um professor incentivando a raiva, sabe? Incentivando o aluno dele a ter raiva. Tá assistindo muito Cobra Kai. Vamos pegar, vamos... O Johnny lá. Isso, e eu vi... Só que daí eu percebi o quê? Que era uma característica do professor. Aquela rivalidade, aquela ansiedade de pegar, de machucar, de talvez até machucar outra criança. E aí eu percebi o quê? Falei, cara, eu não quero isso para na nossa academia. Porque o que eu quero ali na academia é que eles sejam pessoas melhores. E por último, que eles sejam atletas. Então, já começa por isso, né? Se eu incentivar eles a serem pessoas melhores, eles serem pessoas responsáveis, respeitosas, tanto dentro da academia quanto fora da academia. Tanto que tem mães ali que me ligam
A minha esposa fala assim, mas você não é só professor. Eu falo, Cris, eu não sou só professor mesmo, porque essas crianças, elas criam um vínculo com o professor diferente. Porque eu falo pra eles, eu falo assim, ó, se chegar até mim que vocês brigaram na escola, aqui vocês vão receber algum tipo de punição. Não vão participar de algum campeonato, não vão participar da próxima etapa, vão atrasar mais na graduação. Aí eu consigo fazer uma jogada com eles de eles se comportarem e eu dar um retorno para eles, né? Então, isso que eu quero fazer, esse trabalho diferenciado na sociedade ali. E esse trabalho voluntário que você faz ali, por que surgiu isso aí em você? Como que surgiu? Então, a questão era para ser direto um projeto social, né? Como eu falei no começo, na igreja. Mas como depois eu vendi a moto e abri, é uma empresa. Uma empresa. É uma franquia, é uma empresa. Eu abri o CNPJ, tudo tem muito custo. Eu não consigo fazer 100% projeto. A minha ideia no começo era fazer 100% projeto. Pegar, né, um espaço da igreja e fazer 100% projeto sem cobrar nada. Porém, o custo que a gente cobra da mensalidade, ele já é muito mais em conta do que outras academias. Hoje é quanto uma mensalidade? Está em torno de R$100 a mensalidade. Por quê? Tem outros lugares que é mais caro. Eu entendo por que é mais caro. Por causa do aluguel, por causa do ambiente, por causa do professor, que tem um custo alto. São vários custos para você abrir uma academia. Só que eu ali fazendo conta e tal, e eu tenho o meu serviço fora, não é minha renda principal. Eu falei, eu não preciso colocar um valor exorbitante. Eu quero colocar o quê? Um valor justo, que eu consiga pagar os custos, né? Água, luz, aluguel, imposto, porque tudo isso tem que estar na ponta do lápis. E que seja o preço justo para os alunos, que eles consigam vir. Porque tem muitos alunos ali que vêm 2, 3, 4 de uma família só. Então você imagina, se colocar ali R$200, R$180 para 4 pessoas, acaba sendo muito alto. Essas muito pessoas, alto, verdade. Elas não têm acesso. Então o custo, eu estudei, sentei, fiz muito cálculo para conseguir ser um custo baixo. E desse custo baixo, eu consigo disponibilizar vagas de projeto social. De crianças que não pagam nada. Que não tem custo zero. 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 É só elas ir até lá. Sim, só ela só tem o custo de ir. Isso. Tanto que eu não teria condições de pagar para essas crianças estarem treinando ali. Porque elas estando ali, elas geram um custo para a academia. Né? A água, a luz, o aluguel, elas geram um custo para a academia. Só que com a nossa organização ali, a gente consegue disponibilizar 8 vagas para crianças que não pagam nada. E tá cheia as vagas ou não? Já preencheu todas? Já estão preenchidas. Na outra academia, na academia 2, como a gente abriu, tá indo pro 3º mês a academia 2. Né? Tanto que a gente pulou um pouco a história aqui, mas a gente já tá com uma segunda academia. Que essa academia 1 foi aberta no mês 5. 3 meses depois, já tinha tanto aluno que ou eu abria mais uma academia, ou eu começava a dispensar alunos. E aí a ideia foi essa, foi ir lá pegar um valor de um limite que tinha liberado lá, foi lá investir, abrir mais uma academia também, do dia para noite. É disso aí, ó. É isso aí que eu tô falando para você. Você que tá me vendo aqui, ó. Eu sempre falo sobre isso daí, ó. O Alexandre, eu conheço ele faz em torno de 2 anos, mais ou menos, conheço ele. E ele fez algo que normalmente o brasileiro tem medo. Porque nós vivemos numa sociedade que depende muito do governo para tudo. Então, ele fez o quê? Ele quebrou um protocolo. Ele se desafiou a tomar uma posição difícil. Ele acabou de contar pra gente aqui no começo que você acabou vendendo a moto, teve coragem, porque ele teve que deixar de algo. Por isso que eu falo. Toda ação tem uma reação diferente. E Deus, ele vê isso daí. E quando ele fez isso aí, eu tenho certeza. Você vai abrir muitas academias. Muitas academias. Porque Deus, ele tá vendo nessa parte tua, que é da parte... o trabalho social. Você faz uma listagem, assim, por exemplo, assim, como que você sabe que a pessoa precisa daquela vaga ali? A gente liga. Todas as crianças que estão no projeto, essas 8 crianças que estão no projeto social, a gente fez uma entrevista. A gente chamou para perto as meninas, né, que já eram do projeto social lá da outra academia. A gente trouxe, a gente já conhecia, a gente já sabia quem que era. Mas a gente tem a história de um rapaz
que um dos nossos alunos, o Léo, ele tem um canil, Uhum. que ele cuida, ele comercializa, né, cachorros de raça, no bairro Guarituba mesmo. E aí tem um pai que ele vai junto com o filho, ele busca reciclável na região. Uma bicicletinha com aquela gaiola atrás, eles buscam recicláveis. E o Léo conhece o menino. Ele tem 14 anos, mas ele tem, tipo assim, 100 quilos. 108 quilos, É. 1,80 m, alguma coisa. Tá na obesidade. Ele é... Não, Não, ele é um é- menino alto. Ah, ele é grande. Ele é Não. grande, ele é da minha altura. Grande, mas com 14 anos. E o Léo comentou com ele, né? Ele juntando os recicláveis lá da onde o Léo mora. E o Léo comentou com ele se ele tinha interesse, né? De participar da academia e tal. Ele falou, não tenho dinheiro. Sempre tive o sonho de participar, de ir para uma academia, mas eu não tinha condição. Meu pai não tem condição financeira de me bancar numa academia. Aí o Léo chegou para mim e conversou, professor, tem um menino lá, cara, que o sonho dele é treinar e tal, mas ele não tem condição. Eu falei, Léo, chama ele pra fazer um treino aqui. E aí chamei, cara, de cara já, na hora que eu vi ele vindo assim, eu já percebi que realmente é um cara, o olhinho dele brilhou assim na hora que ele olhou a academia. E aí já chamei ele pra entrar, ele começou a treinar, eu conversei com ele, conversei com os pais dele sobre o projeto, né? Que ele iria treinar junto com a gente, não teria custo pra ele, por causa das vagas que a gente tinha. E ele topou, né? Os pais dele toparam. E tá até hoje com a gente, né? É campeão paranaense também. Campeão paranaense, vê o que é o incentivo, né? Primeiro campeonato que participou já garantiu. Ele não Como que é o tinha... nome dele? Ele é o Richard. Richard. Richard Bitelo. Vamos ver falar bastante nele então, hein? Vamos ver falar. Eu já, na hora que ele chegou, já apelidei ele de Bitelo, porque ele é enorme. Enorme. É porque mais de 100 quilos, Isso, 14 então, anos. Só que Não é tem porque ele é gordo, ele é grande. Ele é Grande. grande, mas ele tem um coração assim, cara, excepcional. É um piá de ouro. Um menino de ouro, sabe? E não tinha condição financeira de comprar um kimono. Aí eu lá em casa, eu tinha mais um kimono sobrando. Chamei ele pra perto e falei, ó, Bitelo, esse kimono é pra você não deixar de vir treinar. Mas eu quero que você continue, que você seja uma pessoa melhor. Ele já é um menino excepcional. E aí, e ele sempre tá ali, cara. Tanto que a religião dele, ele não... Ele não pode treinar na sexta-feira. Na sexta-feira. Nós somos sabatistas, né? Isso. Ele Na não- sexta ou no sábado? Das 18 horas de sexta, De sexta para pra as 18 sábado. horas de sábado. Ah, então é adventista. Isso. E aí ele comentou comigo, eu falei, meu irmão, pode ficar em paz. Eu falei, se a tua religião tem essa doutrina, eu Aham. falei, não tem problema pra mim. Eu falei, vá, né, faça o teu, né, cultue a sua religião e não tem problema. Eu falei, venha treinar segunda e quarta, a gente tem treino na outra academia, terça e E quinta. ele é bem disciplinadão. Super disciplinado, muito respeitoso, um piá de ouro, assim. Então, e fora outras histórias, né? Então, e ele continua juntando reciclável com o pai. Então, e aí a gente vai para campeonato. Do projeto, principalmente. Eu sempre tento ajudar todos, né, João? Uhum. Cara, eu não meço esforço, sabe? Eu sempre tento ajudar todo mundo. Mas eu me arrebento depois porque, cara, é uma correria danada. Mas eu participo de um grupo de homens também chamado Bravos Mentores. Já ouvi falar. Isso. E aí, são muitos homens, sabe? Muitos homens mesmo. E a gente tem um grupo lá, até o André tá lá em Criciúma lá. É, Criciúma, né? Que é Isso. Eu mando mensagem no grupo lá do Bravos lá, falei, galera, eu tô com tantos alunos aqui, eu preciso ajudar essa galera. Preciso de patrocínio, cara. Eles precisam ir pro campeonato, acho que, se eu não me engano, era R$100, R$80 Inscrição? uma inscrição. É. R$75, se eu não me engano, a inscrição. Falar R$75 a inscrição de cada um. Tô lá com 20 alunos lá para levar. E eu preciso ajudar essa galera. Cara, daqui a pouco começa a bombar de Pix na minha conta. 20, 10, 5, 2, de tudo quanto é quantia. E aí, alguns mandam mais, alguns mandam 100, 200. Cara, eu pego todo o valor que eles mandam. Todo. Já cheguei a arrecadar mais de R$1.000 já. Pego todo o valor que eles me mandam e eu começo a pagar, divido entre esses alunos, né? Já teve até aluno adulto que a gente patrocinou, que a academia mesmo, através desses amigos, patrocinou para ele lá pro campeonato. Então é um trabalho muito sério, sabe? É interessante você falando para mim, eu lembrei de uma coisa. O ano passado, foi o começo desse ano, que nós tivemos um encontro lá, o Impacto na igreja, não sei se você sabe disso daí que tem ali, e daí eu lembro que nós estávamos selecionando pessoas, né? Uhum. E daí
você mandou no grupo assim, ó. Eu vi que você pelo jeito você é uma pessoa que tá propensa, sempre tá ajudando, né? E eu falei assim, ó, tô precisando de ajuda. Aí morreu a conversa ali. Aí depois você mandou uma mensagem aleatória. Falou, eu tô com, acho que é R$ 200 aqui para abençoar alguém, para fazer, porque era R$ 250 a inscrição. Aí eu falei que tinha, né, que eu tinha chamado com as 4 pessoas. Aí você ajudou, né? E daí eu falei assim, eu vou te dar um livro. Eu fiquei quase, hoje eu vou te dar o livro aqui, ó. Tava até hoje sem dar esse livro. Eu vou dar o link pra ele hoje, ó. Tive que vir buscar aqui esse livro. Mas assim, eu tenho esse perfil de ajudar. Porque quando na faixa azul, eu lutei muito. Hoje eu luto menos, né? Não luto tanto. Mas na faixa azul eu lutei muito. Tinha 8 patrocinadores. Restaurante, loja de roupa, amigo. Tinha muito patrocinador. Empresa de calha. Tinha muito patrocinador. E eu conseguia ir para campeonatos, e eu conseguia, com esse meu patrocínio que eu ganhava, eu conseguia ajudar outros alunos que iam junto comigo. E aí eu vejo que é uma dificuldade você ir para o campeonato, né? Hoje, você pega um campeonato, você precisa comprar um kimono. Kimono ali, R$ 400. Aí você precisa pagar a mensalidade da academia. Aí você precisa pagar a inscrição de um campeonato. Mas é difícil por exemplo, assim, um lutador, né? Vamos supor, o Júnior. Você é faixa qual mesmo, Júnior? Roxa. Faixa roxa. Já tá bem evoluído. Aí você se destaca. Tem possibilidade de uma empresa patrocinar, Tem. ganhar o patrocínio? Sim. Porque acontece, tem muitas pessoas que eles acham que o patrocínio é você bancar aquele aluno, eu tenho que dar R$ 1.000 por mês para esse aluno e tal. E o patrocínio que a gente busca para as nossas crianças lá, que a gente vai buscar o ano que vem agora, para essas crianças que se destacaram lá, para a gente tirar elas do Campeonato Paranaense e ingressar elas para o Campeonato Brasileiro, essas crianças, a gente vai correr atrás de empresas, de amigos, para juntar, porque é um valor considerável. Você pega um aluno ali para você... Mas o que vem no patrocínio? O que é o patrocínio? Essa é a empresa que vai patrocinar, ela vai auxiliar o aluno no quê? Muitas das vezes auxiliar o aluno a comprar um kimono, que às vezes o kimono dela, né, já está surradinho, para ela ir para o Campeonato Brasileiro, tem que estar com o kimoninho bonito. Aí o que acontece? Essa empresa, ela vai ali, pega a logomarca dela e a gente estampa no kimono dessa criança. Então essa criança, ela vira uma propaganda. Fazendo o marketing da empresa. Fazendo o marketing da empresa, tanto nos treinos, tanto na divulgação da nossa... Aparece na TV, às vezes, aparece na televisão. Isso, aparece na televisão, aparece no Instagram. Então, tem alunos nossos que eles fazem os vídeos desses campeonatos, eles dão entrevista e tal, e a logo dessa empresa vai estar ali. E essa empresa vai auxiliar com esse aluno com o quê? O aluno precisa ir para o campeonato mês que vem. A gente vê lá o custo que essa criança vai ter, essa empresa lá auxilia com valor para essa criança poder ir para o campeonato. Não é uma coisa mensal, seria bom, né, se essa empresa disponibilizasse um valor mensal para a criança, para alimentação, para deslocamento e tal. Mas a gente sabe que é difícil. Eu vou, então, eu faço o convite para você que está vendo. Provavelmente vai ter corte esse vídeo aqui, mas se você está vendo ele na íntegra direto, você está vendo a conversa desde o começo, já convido você a patrocinar. É algo bom, esporte, vai diretamente no que a gente fala, que é você querer o bem do próximo. E se você tem interesse a patrocinar, ser um patrocinador da tua empresa, que você tem muito empresário que depende também de ajuda, porque o empresário, ele depende de algo que é importante. Que é a mídia, né? A mídia, ele tem que ver. Quem não é visto não é lembrado. Quem tem empresa, eu falo por experiência própria. Eu tenho alguns caminhos nesse lado, eu sei que dá retorno. Então eu convido você. Você quer falar o teu Instagram? Você sabe... O Instagram da academia é Checkmate Guarituba. Checkmate Guarituba. Isso. Meu Instagram pessoal, Alexandre Grave. E se você entrar no Instagram de Checkmate Guarituba, sempre vai ter o meu contato lá. Sempre tem meu contato telefônico lá. Eu deixo aqui, eu vou colocar aqui embaixo o número do teu WhatsApp, pode ser? Sim, pode ser. Eu vou deixar embaixo para você entrar em contato com o Alexandre. Se você deseja... já estou fazendo uma propaganda para ele de graça aqui, ó. Olha, Desaforo veio e cobrou o livro, ó. Tô brincando, não cobrou não. Cobrou. Assim, às vezes muita empresa acha que tem que ficar bancando o aluno direto. O aluno ele já é bancado pela academia.
os alunos de projeto social. A gente já banca a mensalidade dele. E a gente ajuda esses alunos muito. Só que daí eu não consigo, muitas das vezes, tirar dinheiro de dentro da academia. Por exemplo, o aluno precisa ir lá para São Paulo, um campeonato brasileiro lá. Eu não consigo tirar R$1.000, R$2.000 da academia para conseguir levar esse aluno lá. Que normalmente lá, por exemplo, o meu filho Kelvin, ele lutava taekwondo. Aham. Era um esporte que ele fazia. E ele também fazia boxe. Não, Muay Thai. Você conhece o Fábio ali da Camorra? Já ouvi falar. Ele que começou, seu primeiro professor. O Kelvin, ele lutava com 4 anos. Uhum. Então, ele sempre gostou de esporte, de luta. Aí, quando ele tinha, acho que 9 ou 10 anos, ele passou para Muay Thai, que é mais com as pernas, né? Uhum. Muay Thai é mais com as pernas. E acabou que ele ia nos campeonatos e tinha um gasto. É um gasto razoável, porque tem o transporte em tudo. Real. E você chega lá, o que acontece? Ainda tem que comer, tem que beber água, Sim. às vezes tem que dormir no local, que é longe. Então tudo isso fica no bolso. Imagina só para um aluno que não tem condição. Então, esses alunos do projeto social, eles não têm condição de estar arcando com esse custo. E aí o que a gente faz? A gente, como professor, como instrutor, a gente corre atrás por fora. Eu ligo para amigos, eu ligo para todo mundo, cara. Assim, na época de campeonato, a minha cabeça parece que ela vai explodir. Porque eu fico preocupado em essas crianças não irem. Porque eu tenho a certeza, porque eu já participei de muito campeonato, há 22 anos treinando. Eu tenho a certeza que na hora que essa criança botar o pé dentro do tatame, de uma área de competição, dentro de um campeonato, Muda tudo, hein? muda a história dele. Ele entende que aquilo ali vai transformar a vida dele. Ele vai ser um mega lutador, um campeão. Não, ele vai ser um campeão na vida. Então, indiferente se ele ganha ou se ele perca lá a luta. O que ele imaginou que um dia seria o destino dele, outra coisa, A muda realidade tudo. dele é totalmente diferente, porque ele nunca imaginou que ele poderia estar numa área de luta. Sabe, num campeonato. O Campeonato Paranaense é super organizado aqui. Então, ele nunca imaginou ele tá fazendo parte de o juiz chamar ele para entrar no tatame, sabe? Muitas crianças eles só viram isso pela internet ou pela televisão. E aí, os nossos alunos lá, eles estão sentindo isso na pele. Eles ficam tudo nervoso. Meu Deus do céu. Os professores mais ainda, né, Júnior? Então, e a gente consegue levar eles. Você tem uma numeração assim de vitórias ou não na tua academia? Cara, tem muitas. Tem muitos. Eu vou te falar, na última etapa, porque o Campeonato Paranaense, o desse ano teve 5 etapas, né? Normalmente cada 2 meses teve uma etapa, 2 a 3 meses tem uma etapa. Nesse ano, a primeira, a gente participou de 3, né, Júnior? 3. Pela nossa academia, Checkmate Guarituba. Uhum. Ali na primeira a gente levou, se eu não me engano, 21 atletas. Uhum. Na primeira etapa a gente levou 21 atletas. Desses 21 atletas a gente voltou com 24 medalhas. Meu Deus, é que tinha outra categoria, né? Isso, teve atletas que lutavam em 2 categorias, então deu mais medalha do que atleta. Do que atleta. Uhum. Isso. Na segunda etapa a gente foi com 30 atletas. A gente acho que voltou com umas 40 medalhas. Então assim, ó, é tudo assim, indiferente se eles percam ou se eles ganhem, eu sempre incentivo eles. Eles já são vencedores desde o primeiro dia que eles pisaram na academia. Ali ele já ganhou. Ele já ganhou uma medalha ali, só para ele sair de casa e ir até ali. Aí ele já ganhou uma outra medalha por ele continuar treinando. Ele já foi vencedor para ele continuar treinando, porque é difícil você permanecer treinando. Você ir treinar um dia é fácil, quero ver. Você permanecer treinando é mais difícil. E aí eu sempre incentivo eles, eu falo, porque a gente nunca vai ganhar sempre. Na nossa vida é assim. Eu perdi inúmeras vezes e eu continuei treinando, eu nunca parei. Sabe, parei por um certo tempo, mas assim, era por outras situações financeiras. Você nunca chegou assim a querer desistir? A desistir, não. Eu sempre colocava na minha cabeça, eu preciso parar agora por uma condição financeira, uma condição familiar, ou um trabalho. Eu preciso parar agora, mas eu vou voltar. Então, eu fui um cara que eu fiquei 10 anos na faixa branca. Meu Deus. Na faixa branca eu permaneci 10. Eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Com 10 anos tinha pessoa que já é faixa preta. Sim, daí você olhava. Eu fiquei. Muitas pessoas começaram a treinar comigo, já eram faixa preta 2, 3 anos e eu ainda estava na azul. Então, mas não foi um problema para mim, foi um aprendizado. Eu tinha outras prioridades e eu fui colocando as outras coisas na frente e o jiu-jitsu sempre foi ficando. Hoje o jiu-jitsu para mim é uma prioridade. Por quê?
porque eu quero, não, porque eu tenho hoje alunos que dependem de mim, que eu preciso estar, né, bem para conseguir ensinar eles. Então, hoje, isso vai dar prosseguimento. Hoje eu acredito que eu não vou parar por alguma situação. Mas eu já estou formando professores, né? O Júnior já é instrutor, tem um outro menino lá, o Geca, Gerlon, né? O Geca, que ele também é instrutor. Então, eles vão se formar professores também. Então, talvez vai chegar um dia que eu deixe uma academia com um, uma academia com outro, e eu fique tranquilo. Né? Possa estar abrindo uma terceira academia, uma quarta academia. Não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Eu dependo deles também continuarem treinando, deles continuarem junto. Mas assim, ó, tenho só agradecer mesmo essas pessoas, o Júnior principalmente, o Geca, a Paiola nos ajuda muito, o Alan nos ajuda muito. Tenho vários alunos, cara, que me ajudam muito, assim, ó, que eles dão o sangue pela academia, cara. Que Sabe? bom, né? Ter pessoas assim pra Tem ajudar. O Léo, que me ajudou desde o começo. Tem pessoas, cara, que se eu falar assim, cara... Bruno também. O Bruno, sim, ó, são vários alunos. Vários alunos. Tem mãe de alunos também. Sim. Mesma coisa que eu falo assim, ó, preciso... igual, dia 6 agora, a gente vai ter uma graduação lá na nossa academia. Porque tem a graduação de faixas, que a gente paga, que é feito lá na Checkmate Curitiba, para troca de faixa, né? A gente ganha faixa, certificado, seminário. É um evento grande. Só que daí tem a graduação de graus, que é aquele branquinho que tem na faixa. Ah, sabe? sim, já vi, Que tem já. na faixa. Tem vários alunos na nossa academia que não tem condição de pagar para ir lá no seminário, pagar o seminário, pagar para poder estar ganhando um grau. E aí, né, eu conversei com os professores, falei assim, vamos fazer aqui na academia a graduação de graus. Né? Uma semana antes da graduação lá de Curitiba, a gente vai fazer uma graduação de graus aqui na academia. Para que essas crianças que não têm acesso a irem até lá, que eles não... Porque lá também tem graduação para projeto social, um valor mais em conta. Né? Só que eu tenho mais crianças ali que não são de projeto, que eles pagam mensalidade, mas eles não têm condição de Também não tem condição. pagar 100, 150 reais para estar indo participar do seminário. Mas eles já estão no tempo de graduar. Aí eu sentei com o Júnior, fizemos uma lista lá, né? Vendo o que? Comportamento, disciplina, vendo desempenho no treino, frequência, comportamento na escola, comportamento familiar. Porque daí tem mãe que me liga que eles estão brigando e tal, não sei o que. Eu já chamo para perto e falo, ó, se você não melhorar dentro da tua casa, a tua graduação vai atrasar. Porque eu preciso que você seja um filho melhor. E aí essas crianças começam a mudar o comportamento. Que bom, hein? Essas crianças, eu não consigo educar eles dentro da academia. Esse é o papel dos pais. Tem alguns pais, às vezes, que querem chegar ali, professor, meu filho tá assim, assim, assado, eu preciso que você... Calma aí, mãe. Eu não sou o pai dessa criança. Preciso que a educação venha dela em casa. Eu posso te auxiliar. Eu posso ser um auxílio seu aqui dentro da academia. Você me passa o que está acontecendo com essa criança em casa, né? Tá sendo desrespeitoso, tá sendo mal educado, não ajuda a mãe a fazer nada dentro de casa, e aqui dentro da academia eu consigo, né, dar uma manipulada no jeito que eu converso com ele, colocando para ele que ele precisa ser um filho melhor para a mãe manter ele aqui dentro da academia. E aí o comportamento deles começa a mudar. Tem várias histórias de mãe que me ligam, ah, professor, melhorou aqui. Meu filho, né, uma menina foi brigar na escola, ela falou pra mãe, não posso brigar, porque senão o professor não deixa eu treinar. Mas que se ela brigar, ela tem arte, né? Porque é uma arte, não? Isso, sim. Ela é considerada uma arte marcial, não? Sim, uma arte marcial. E se ela brigasse na escola, e eu como professor ficasse sabendo, eu iria dar uma bronca, uma punição pra ela dentro da academia. Então aí. E aí ela já pensou 2 vezes antes de arrumar confusão. Ela chegou pra mãe, conversou com a mãe, saiu da confusão. Eu falei, mas é isso mesmo que eu quero, que você não participe de confusão, você não brigue na rua lá fora. Porque além de você estar levando a imagem da academia, que você participa lá da Academia Checkmate Guarituba, lá do professor Alexandre, você ainda precisa ser uma criança melhor, um comportamento melhor. Então, Alexandre, eu vou perguntar para você, depois eu vou perguntar pro Júnior, para nós finalizar. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta que eu falo, uma pergunta-chave. Porque assim, hoje nós vemos que tem muitas, principalmente crianças e adolescentes, eles estão sem motivação. Porque a internet toma muito tempo. E eles estão perdendo aquele... Sabe quando nós éramos crianças que tinha aquele objetivo a ser seguido?
hoje a internet ela ilude as crianças, elas imaginam um alvo que não existe, elas não têm como palpar aquilo ali. Eu queria que você desse um recado como professor, também como socorrista, e para que qual o benefício hoje de uma pessoa ela ter um esporte como referência para a vida dela? O que isso pode causar para ela? Que você mandasse essa resposta. Cara, eu vou te dizer, o esporte por si só ele transforma vidas. Não só o jiu-jitsu, não só o Muay Thai, não só a arte marcial, mas qualquer outro esporte. Porque disciplina, hierarquia, respeito, cara, comportamento, principalmente comportamento, né? Eu vou falar do jiu-jitsu porque é o que eu faço, né? É o que eu me dediquei para fazer. Ele é um esporte extremamente sério, né? Não é uma bagunça. É um esporte extremamente sério, né? Que tem muitas regras para você entrar para dentro do tatame, para você sair de dentro do tatame, para você poder tomar uma água. Você tem que pedir autorização. Para você ir no banheiro, você tem que pedir autorização. Então, o esporte, ele faz aquilo que a internet não faz. A internet, eu percebo, eu tenho 3 filhos. Parece que ela tira o comportamento bom do seu filho. É verdade. Com falta de respeito, com falta de carinho, com falta de atenção. Tem criança que ele não consegue, ele não tem foco em nada. Porque parece que ele passa tanto tempo atrás de uma tela de um celular que ele não consegue prestar atenção em nada. Você está falando com ele, ele está com a cabeça lá em outro lugar. E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu a gente passa posições ali, o aluno fica focado em cima daquilo ali para aprender. E aquilo ali ele leva para ele, para a vida dele. Então as crianças, por si só, eles melhoram o comportamento em casa, eles melhoram o comportamento na escola, eles melhoram o foco, porque o jiu-jitsu, se você não tiver foco, você só vai apanhar. O jiu-jitsu, se você não focar no teu adversário que está na tua frente, se você não prestar atenção em todos os movimentos que ele está fazendo, você vai apanhar. Então você tem que ter foco em tudo. Ele mexeu, você está olhando onde você vai botar a mão, onde você vai pegar. Você tem que estar focado no teu adversário. Sim, não pode estar desconcentrado com nada. Você não pode estar pensando em desconcentrado, nada. você tem que prestar muita atenção. Tem que estar ali 100%. Isso. E aí o que eu percebo que ajuda com as crianças e com os adultos também. Tem vários adultos ali que não eram atletas, nunca tinham pisado dentro do tatame e hoje eles não saem de dentro do tatame. Eles não saem, eles querem aquilo ali para eles porque perceberam que aquilo ali fez muita diferença para eles. E o legal disso, professor, é que essas pessoas que ele está comentando aqui são pais que foram acompanhar os filhos e acabaram se encantando com a arte e hoje treinam junto com os filhos. Os pais treinam junto com os filhos lá. Sim, a gente tem a história do Ala, até vou abrir aqui. Ele foi para levar o filho dele, o Valentim, de 6 anos, a treinar e o Valentim não queria treinar. Ele entrava dentro do tatame, chorava e saía. Entrava dentro do tatame, chorava e saía. Falei, pai, tira o tênis aí, entra aqui com ele. Treina aqui com ele um pouquinho e tal. Não, isso aí não é pra mim, ele falou. Ele comentou, isso aí não é pra mim. E ficou lá fora. Daí daqui a pouco o Valentim chorou de novo. Falei, pai, entra aqui com ele, pega ele. Daí ele entrou, tirou o tênis e entrou. Tá até hoje lá, já estão 7 meses lá, já participou de campeonato. Gostou do esporte? Não saiu mais. E um atleta extremamente técnico. Faixa branca começou agora, mas extremamente técnico. Um cara muito respeitoso, um cara que... Você fala pra ele, ele tá ali, sempre tá ali ajudando a fazer o aquecimento com as crianças, sabe? Fora que é um esporte que emagrece muito, né? Nossa, porque ele é totalmente exaustivo, né? Sim, tem muita isometria. A gente soa muito. Pra coluna deve ser muito bom. A gente se mexe muito, a gente soa muito, a gente brinca muito, sabe? A gente se machuca também às vezes. A gente sempre fala aquela brincadeirinha, né? A gente paga pra apanhar. Literalmente, a gente paga pra... E você, Júnior, o que você pode passar pro pessoal aí que tá vendo? Bom, eu sou um exemplo vivo do que o jiu-jitsu salva, né? Eu comecei no jiu-jitsu em 2015, treinei até 2017, por motivos profissionais eu tive que parar. Voltei em 2022 e sempre treinando, sempre, né? E só que em dezembro de 2023 eu infartei. Infartou? Né? Infartei. Eu perdi nessa brincadeira aí 60% do coração, que atrofiou, né? E é engraçado, porque os médicos falaram assim, ó, você tem que cuidar do seu coração a partir de agora, você tem que respeitar os limites do seu coração, mas ao mesmo tempo você não pode parar. Tem que estar sempre movimentando o teu coração. O que sobrou, aquele músculo que sobrou, ele tem que estar sempre trabalhando. Respeite o limite dele e trabalhe.
Quando eu estava na UTI, né, depois que eu acordei, que eu estava na UTI, os médicos, vários vieram fazer entrevista e tal, e falaram, né, você pratica algum esporte? Eu falei, sim, eu faço jiu-jitsu. Eu falei assim, olha, o jiu-jitsu te salvou, porque se eu fosse uma pessoa sedentária, você não estaria aqui hoje. Né? Então, jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, né? Pais, mães, vamos tirar a criançada da frente do videogame, da frente da televisão, da frente da internet, e vamos botar a molecada para treinar, para arte marcial, futebol, basquete, vôlei, enfim. Criança no sofá não tem saúde. Vamos botar essa criançada para treinar. Esse é o recado. Então, que os pais, eles na verdade, eles têm os filhos. Muitas vezes eu vejo que os pais, como na inteligência emocional a gente vê que muitas vezes os filhos, ele vai observar os pais. Sim. Hoje, qual pai e mãe tem tempo para fazer alguma coisa? Tá difícil. Aí eles observam, eles falam, eu vou fazer igual meu pai e minha mãe. E os pais normalmente às vezes nem incentivam. Então, às vezes o problema nem é tão jovem, nem tanta criança, é os pais que não incentivam o esporte. Não é verdade? Tanto que ali na academia tem alguns pais que eles ficaram meio ressabiados assim, de levar as crianças, sabe, por ser um esporte de contato e machucar e tal. Mas hoje tem pais que eles vão ali 7 horas da noite, eles deixam o filho ali, vão para casa, vão ajeitar a casa, vão fazer os seus afazeres, e na hora que termina a aula eles voltam ali para pegar as crianças. Eles já não ficam ali mais. E são crianças pequenas, pô, não são adolescentes, né? Às vezes é criancinha ali de 6, 7 anos que eles deixam ali com a gente cuida, a gente sabe, abraça, a gente faz de tudo com eles, ele treina, cuida deles com o maior carinho, e na hora que acaba a aula, aquelas crianças, às vezes o pai não chegou a tempo, a gente passa para a aula dos adultos, aquela criança fica sentadinha, brincando ali com as outras crianças no cantinho lá, e na hora que o pai chega, a gente libera essas crianças para ir embora. Então a gente criou-se um ambiente muito familiar. Muito familiar. Tanto que a gente fala, né, venham para a família Checkmate Guarituba. Por quê? Porque se tornou uma família mesmo. Né? Todo mundo que entra ali, eles veem a gente como um ambiente familiar, onde não tem palavrão, onde não tem gritaria, onde não tem bagunça, sabe? Onde a gente cuida realmente das crianças, a gente cuida mesmo. Sempre falo para quem tá me ajudando a dar aula, eu falo, cara, a gente tem que cuidar para que eles não se machuquem. Uma hora bate uma cotovelada no olho, bate o pé ali, mas é normal. Faz parte. É um esporte de contato. Mas a gente cuida, cara, com extremas, como se fosse nosso, sabe? A gente gosta das crianças, às vezes ficam com saudade da gente, a gente tá são 2 a cada... Agora tem férias, eles param. Então, eu conversei com o Júnior já e com outro menino que é instrutor, a gente vai tentar deixar uma academia aberta, né, dessas 2, para o final do ano, né, esse mês de dezembro. E concentrar todos os alunos em uma academia porque uns viajam, ele fica menos. Isso, também. e aí acontece, às vezes o Júnior quer viajar com a família, ele vai ter essa possibilidade, eu também, talvez eu preciso passar um final de semana para ter um lazer, eu também vou ter essa possibilidade, o outro professor, aí a gente vai se revezar entre nós, porque muitas crianças, como o pessoal dali é um pouco mais carente, não vão viajar, eles não passam um mês fora. Então as crianças vão estar onde? Na rua. Na rua. Aí que é o problema, né? Se a academia está fechada, essa criança vai estar onde? Atrás da tela do celular. E dá dificuldade para voltar depois. Isso. E aí o que eu pensando nisso também? Se ela para final de ano ali, para ela voltar, é mais difícil. É mais difícil. Então a gente vai... Eu queria aproveitar e dar um recadinho também para as mulheres, tá? Nossas academias, eles não focam só em crianças, mulheres também, tá? Então na equipe, na Checkmate Guarituba 1, nós temos 4 meninas, Sim. Tá? 4, né? 3 e é um esporte de defesa. Exatamente. Sim. Então, lá o professor tá com quantas lá? Cara, lá a gente já tem umas 12 meninas. Então tem bom, hein? muita mulher. Então a gente quer fazer um convite para as mulheres para fazer uma aula experimental com a gente lá. Isso, a gente tem uma coisa que é primordial, respeito. Respeito total. Tanto que são adolescentes, meninas, tem esposas que vão lá junto com os maridos. É um respeito 100%, sabe? Não tem nenhum tipo de brincadeira ofensiva, não tem... As mulheres, elas têm... Algumas têm algumas limitações, a gente entende, a gente coloca para fazer movimentação junto com o esposo. Então, assim, a gente tem esse olhar
para que não tenha nenhum tipo de falta de respeito ou que aconteça alguma coisa que seja desagradável, principalmente para as mulheres, né? Os homens já é mais tranquilo, né? Não tem essa situação. Mas com as mulheres a gente entende que tem esse comportamento, né? Elas ficam um pouco ressabiadas, porque como é um Porque esporte... é um esporte de contato, né? como é um Então, esporte de Aham. contato, Normalmente a mulher, elas treinam com a mulher. com mulheres, né? Algumas meninas adolescentes, com alguns meninos lá, eu sempre fico de olho, cara, a gente fica em cima. Se a gente vê qualquer situação, eu já conversei com o Júlio, se a gente vê qualquer situação que tá tirando sarrinho, tá Ou falta de respeito. alguma coisa assim. qualquer tipo de Nunca falta de aconteceu até respeito, hoje, né? brincadeirinha, tá fora. E eu falei que ia finalizar, mas fica difícil, né? Que a conversa tá interessante, eu gosto bastante de tirar informação. Nos campeonatos, assim, quando tem, por exemplo, assim, é difícil cair menino com menina? Não tem. Não tem. É menina com menina. Isso. Infantil. É casamento Isso de a gente luta, está né? falando infantil. Uhum. Tem algumas lutas casadas que os pais que estão junto, ou os professores, autorizam uma criança a lutar, uma menina a lutar com um menino. Sempre por autorizado. Mas as chaves são masculinas e femininas. É separado. Não tem uma luta de um homem contra uma mulher. Top, hein? Mas é isso daí, então. Pessoal, eu agradeço ao Alexandre por você ter Obrigadão, vindo. Cleber. Obrigado por ter aceitado meu convite. Eu fiquei feliz porque a primeira vez que eu trouxe uma pessoa do esporte aqui, já Uhum. trouxe pastor, mas do esporte não. E é bom saber, né? A gente aprende muito. Agradeço também, eu nem sabia que você ia trazer esse homem. O cara, pelo jeito, é um cara 10. Nossa, Obrigado. não tem nem o que O falar. Júnior, pelo jeito, ele é um cara sábio. Sim, Cara assim, inteligente. ó, o Júnior, a gente vê ele como pai, cara. Ele tá ali na cadeira. Ele é menos graduado que eu, mas eu sempre falo, eu tenho ele como uma referência, sempre falei, né, pela força de vontade dele, né, as limitações que ele tem, tanto com a cirurgia cardíaca que ele fez, ele tem um probleminha no joelho. Eu sei que ele tem algumas limitações, eu sempre falo pra ele, Júnior, não faça essa movimentação, né? Se a gente for passar, peça pra alguém fazer, você fica em cima ali. Sempre tomando cuidado com ele também, porque, né, ele tem as limitações para que ele também não se machuque, né? Mas eu vejo ele como referência, sempre falo. Tá comigo desde a outra academia, lá a gente era aluno junto, né? E hoje eu sou professor dele, e ele tá comigo, cara, eu sempre falo, essa academia não é minha. Tem muita gente que fala, Alexandre, agora você é empresário, você é o dono, né? Eu falo, meu irmão, eu não tenho esse pensamento. O dia que eu tiver esse pensamento, isso aqui acaba. Acaba, a Eu academia. falei, eu tô aqui para cuidar. Eu tô aqui para cuidar do ambiente. Eu tô aqui para cuidar do ambiente. Para que essa academia não feche. Eu falei, mas essa academia aqui é de todo mundo. Sabe? Todo mundo tem um pouquinho dela ali, cada um tem um pedacinho. Todo mundo faz parte, né? Então, eu não coloco elas como minha. Né? Eu só gerencio. Né? Aquilo ali foi um sonho dado por Deus, foi Deus que abriu as portas e eu só vou continuar. E se Deus quiser, vai abrir mais, né? Então, a gente estende o convite para quem estiver assistindo, vai estar meu WhatsApp, o Kleber vai colocar meu WhatsApp Vou ali colocar. embaixo. Quem quiser treinar, quem quiser fazer aula experimental gratuita, a gente tem nas duas academias, a gente tem aula de Muay Thai, a gente tem professores parceiros também de Muay Thai, não sou eu que tomo conta, mas eu tenho professores com certificado, tudo certinho, que eles dão aula de Muay Thai. Então, quiser treinar Muay Thai, quiser treinar Jiu-Jitsu, entre em contato que a gente faz esse meio de campo, né? A gente distribui, né? Para qual academia que fica mais próximo, qual professor fica mais próximo. E, cara, é tudo de bom. O esporte é top. Então é isso daí, então. Beleza? Obrigado. Obrigado. Valeu.